Desequilíbrios aquáticos, poluição, eutrofização e magnificação trófica. A vida no planeta depende da água líquida. Sem ela, as formas de vida que conhecemos, incluindo os seres humanos, não conseguem sobreviver. Nós dependemos da água para o funcionamento das nossas células, para produzir alimentos e para quase tudo que fazemos todos os dias. Infelizmente, essa consciência não impede que a água seja poluída e contaminada de várias formas, principalmente por causa das ações humanas. Essa poluição pode causar grandes desequilíbrios no ambiente, inclusive na água. Os ecossistemas aquáticos são muito sensíveis à liberação de substâncias tóxicas que podem levar espécies à morte e causar danos irreversíveis à biodiversidade. Eutrofização. A eutrofização é um problema onde há um aumento muito grande de nutrientes na água, que acontece por causa da poluição. Esse excesso de nutrientes faz com que algas e cianobactérias cresçam demais. Esse processo pode acontecer naturalmente, de forma lenta, quando chuvas e águas superficiais lavam a terra e levam componentes orgânicos para dentro da água. No entanto, a eutrofização vem, na maioria das vezes, de esgotos domésticos e resíduos industriais que são jogados na água sem tratamento. Também é causada por fertilizantes agrícolas levados pela enxurrada para lagos, represas, lagoas e pântanos. As algas podem crescer tanto que a água fica turva e a superfície parece esverdeada. Além disso, essa camada de algas impede que a luz passe, o que faz com que as algas que vivem debaixo d'água não consigam fazer fotossíntese. Elas morrem e são decompostas. Quando a decomposição acontece usando oxigênio, um processo chamado decomposição aeróbia, a quantidade de oxigênio dissolvido na água diminui. A quantidade certa de nutrientes, como substâncias com nitrogênio e fósforo, é o que limita o crescimento das algas. Se esses nutrientes estão equilibrados, as algas se mantêm estáveis. Mas se os nutrientes aumentam, as algas se reproduzem rapidamente, o que é chamado de floração de algas. Esse crescimento rápido aumenta a necessidade de oxigênio e reduz a quantidade dele na água. Sem oxigênio dissolvido, os peixes não conseguem respirar e morrem, o que diminui drasticamente a biodiversidade do local. Talvez você se pergunte: se as algas e cianobactérias fazem fotossíntese e liberam oxigênio, por que ele está em falta na água? O motivo é que a maior parte do oxigênio liberado vai para a atmosfera e não se dissolve na água. A proliferação das algas e cianobactérias e a morte dos animais por falta de oxigênio são só as primeiras fases da eutrofização. Com o acúmulo de peixes e outros seres mortos, bactérias que conseguem viver sem oxigênio, chamadas anaeróbias ou aeróbias facultativas, se multiplicam. Elas decompõem os organismos mortos e liberam gás metano, que é o que causa o mau cheiro que se espalha pela área. Outro problema é que algumas espécies de algas e cianobactérias produzem toxinas. Se as pessoas ingerirem essa água, podem ter intoxicação e, a longo prazo, problemas no fígado e nos rins. O mesmo perigo existe para outros animais, como aves e mamíferos. Por isso, é muito importante monitorar a água de represas que abastecem cidades, para evitar a eutrofização e o risco de toxinas atingirem a população através da água que bebem. Também é essencial que o esgoto doméstico e industrial seja tratado antes de ser lançado nos rios e lagos, e que haja controle no uso de fertilizantes agrícolas, que contêm principalmente nitrogênio e fósforo. Magnificação trófica. A magnificação trófica, ou biomagnificação, é quando substâncias que os seres vivos não conseguem eliminar, ou seja, substâncias não biodegradáveis, se acumulam cada vez mais em uma ou mais cadeias alimentares. Essas substâncias incluem metais pesados, como mercúrio, chumbo e zinco, além de agrotóxicos e microplásticos. Quanto mais alto um ser vivo estiver na cadeia alimentar, ou seja, quanto maior o seu nível trófico,
mais substâncias ele pode ter acumulado no corpo, já que ele as ingere com os animais que servem de presas. Esse acúmulo pode ter várias consequências, como dificuldade de se reproduzir, alterações genéticas ou intoxicação grave, com risco de morte. Os humanos também são afetados, pois se alimentam de peixes, mariscos e outros animais que estão contaminados. Existe um fenômeno parecido chamado bioacumulação, que também afeta os seres vivos. A bioacumulação é o aumento da concentração dessas substâncias nos tecidos ou órgãos de um organismo. A biomagnificação e a bioacumulação podem acontecer na maioria das cadeias alimentares. Por exemplo, já foram encontrados resíduos de agrotóxicos, microplásticos e metais pesados em aves e mamíferos da Antártida que vivem em áreas isoladas. Derramamento de petróleo. Para extrair o petróleo, que existe em reservas pelo mundo, são necessárias escavações muito profundas. Em áreas de terra, o derramamento de petróleo pode contaminar rios, lagos e o solo. Também pode poluir o ar com gases liberados na extração e causar contaminação nas pessoas que respiram esse ar. Muitas reservas de petróleo ficam debaixo dos oceanos. Isso exige a construção de plataformas em alto mar e a perfuração do solo marinho para retirar o produto. O petróleo é transportado em grandes navios ou tubulações chamadas oleodutos. Esses cenários criam riscos permanentes de derramamento nos oceanos, o que causa desastres ambientais. O petróleo em estado bruto é uma substância grudenta e difícil de ser recolhida. Ele flutua na superfície e pode alcançar praias, grudando na areia, nas rochas e no corpo dos animais. O mesmo acontece com seus derivados, como gasolina, óleo e diesel. Esses vazamentos causam muitos danos ao ecossistema e são difíceis de limpar. Já ocorreram diversos derramamentos de petróleo. Um dos mais recentes no Brasil foi em 2019, atingindo o litoral nordestino e parte do sudeste. Um grande desastre mundial ocorreu em 2010 no Golfo do México, quando mais de 80 milhões de barris vazaram. Nesses casos, os impactos são imediatos e de longo prazo, afetando o equilíbrio dos ecossistemas por muitos anos. Os impactos ambientais imediatos incluem a impregnação dessa substância nas brânquias dos peixes, impedindo-os de respirar. Acúmulo nas penas das aves, dificultando sua movimentação e a capacidade de controlar a temperatura do corpo, o que causa a morte desses animais. Quando o petróleo fica na superfície da água, ele bloqueia a luz, impedindo que o fitoplâncton e as algas realizem fotossíntese. Em manguezais, ele causa a morte de plantas e animais e de toda a biodiversidade, já que muitas espécies se reproduzem nessas áreas. Os efeitos mais demorados estão relacionados à perda de biodiversidade. As substâncias do petróleo causam problemas cumulativos nos seres vivos, afetando a reprodução e o desenvolvimento deles. Os seres humanos também são prejudicados, pois muitas comunidades que vivem da pesca artesanal perdem sua renda, e o turismo é afetado nas praias, já que a água fica imprópria para banho.